Em 2025, a ESA divulgou imagens que deixaram cientistas ao redor do mundo sem respostas. O objeto é o 3I Atlas, um visitante interestelar que cruza a região próxima a Marte, mas com comportamentos que nenhum cometa jamais demonstrou. Seu brilho pulsa de maneira incomum, sua luz está polarizada de forma inédita e sua trajetória, quase perfeita em relação ao plano orbital do Sistema Solar, desafia qualquer previsão. O que estamos observando não é apenas um corpo celeste, pode ser um artefato com tecnologia que não compreendemos. Fique até o final, porque o que as novas imagens revelam pode mudar tudo o que sabemos sobre a vida no universo. O Atlas já era notável por ser apenas o terceiro objeto interestelar detectado pela humanidade. Mas as novas imagens da ESA revelam detalhes que quebram todas as expectativas da astronomia clássica. O brilho do Atlas não é uniforme, ele pulsa em intervalos precisos, quase como se estivesse enviando sinais deliberados. Padrões que desafiam o que vemos em cometas comuns. E a luz refletida por sua superfície não é apenas intensa, mas polarizada de forma inédita, indicando estruturas internas altamente organizadas ou partículas alinhadas de maneira complexa, algo que, na Terra, veríamos apenas em sistemas tecnológicos avançados. A massa do Atlas é impressionante, bilhões de toneladas, suficiente para gerar uma influência gravitacional significativa. E sua cauda de gases e poeira não se comporta como a de um cometa tradicional. Ela se move de forma que lembra propulsão controlada, quase como se o objeto tivesse um sistema interno, ajustando sua trajetória com precisão surpreendente. Não é exagero dizer que, observando essas imagens, o Atlas se parece mais com uma nave avançada do que com um pedaço de gelo e rocha vagando pelo espaço. E ainda há mais. A composição química detectada apresenta elementos incomuns, nunca vistos em concentrações esperadas em corpos naturais. Alguns gases liberados desafiam diretamente os modelos tradicionais de formação de cometas interestelares. Cada detalhe força os cientistas a perguntar: como algo assim pode existir sem intervenção de algum mecanismo que não compreendemos completamente? O Atlas desafia conceitos fundamentais da física, da astronomia e da química. Cada brilho, cada padrão, cada emissão de gás é um enigma, um quebra-cabeça que parece indicar uma inteligência por trás do objeto, mesmo que de maneira indireta. E é exatamente esse mistério que captura a atenção do mundo científico, e de todos nós, porque o Atlas não é apenas um visitante, ele é uma anomalia viva no espaço, um objeto que parece obedecer a regras próprias, quase como se tivesse um sistema interno, ajustando sua trajetória com precisão surpreendente. Agora, a pergunta que se impõe é: se ele se comporta dessa forma, será apenas fruto da natureza? Ou estamos diante de algo que desafia completamente nossa compreensão sobre o que pode existir entre as estrelas? As anomalias do Atlas não podem ser ignoradas. Brilho pulsante, luz polarizada, emissões de gases incomuns e trajetória extremamente precisa, cada detalhe levanta a mesma pergunta: será que estamos diante de algo construído e não formado naturalmente? O renomado astrônomo Avi Loeb, professor de Harvard e defensor da ideia de que alguns objetos interestelares podem ser artefatos artificiais, alerta que o Atlas não se comporta como qualquer corpo celeste conhecido. Para Loeb, os padrões de luz e a precisão de sua trajetória poderiam indicar uma tecnologia altamente avançada, enviada por uma civilização muito à frente da nossa, talvez milhões de anos no futuro tecnológico em relação à humanidade. Quando analisamos a cauda do Atlas, vemos algo surpreendente. Não é apenas poeira e gás sendo arrastados pelo vento solar. Existem sinais de comportamento que lembram propulsão controlada, como se o objeto pudesse ajustar sua própria velocidade ou direção com precisão milimétrica. E se adicionarmos o brilho pulsante, quase telegráfico, e a polarização da luz, temos indícios de comunicação ou transmissão de dados de algum tipo, mesmo que ainda não possamos decifrar o que ele diz. Loeb
E outros pesquisadores sugerem que, se for realmente um artefato, o Atlas pode ser uma sonda de exploração interestelar, projetada para estudar sistemas planetários distantes e talvez registrar informações sobre a vida e a tecnologia de onde veio. Cada detalhe reforça essa hipótese. Alinhamento perfeito com o plano orbital, emissões incomuns, comportamento deliberado da cauda e padrões de brilho que parecem quase intencionais. É importante frisar, não estamos falando de ficção científica. São dados observáveis, e cada vez que os telescópios capturam mais detalhes, o Atlas desafia os limites do que a ciência considera possível para um corpo natural. Imagine por um momento, se alguém ou algo criou o Atlas com um propósito, ele não é apenas um cometa ou um fragmento de gelo. Ele seria uma mensagem silenciosa atravessando o espaço, um objeto projetado para ser observado, analisado e interpretado, um artefato com inteligência própria, ou pelo menos programado por uma inteligência superior. E quanto mais estudamos, mais as evidências apontam para essa possibilidade. O Atlas parece obedecer a regras próprias, padrões que sugerem design deliberado, não aleatório. Se isso se confirmar, estaremos diante do primeiro sinal direto de tecnologia extraterrestre. Algo que poderia mudar nossa compreensão sobre vida, inteligência e nosso lugar no universo. O Atlas não é apenas um visitante interestelar. Cada detalhe de sua superfície, cada emissão de luz e cada partícula de sua cauda pode estar guardando segredos sobre o lugar de onde ele veio, como se fosse um arquivo vivo enviado através das estrelas. Imagine por um momento, milhões ou bilhões de anos atrás, em algum ponto distante do universo, uma estrela explode, um sistema planetário se forma e de lá algo é lançado atravessando o espaço interestelar, carregando consigo informações sobre aquela região, sobre os processos que ocorreram, talvez até sobre formas de vida ou tecnologia que existiam naquele ponto do universo. Isso é o que alguns cientistas chamam de Atlas como espelho do passado. Um objeto que, ao ser observado, nos oferece uma janela direta para regiões do universo que jamais poderíamos visitar fisicamente. As imagens divulgadas pela ESA reforçam essa ideia. O brilho pulsante, a polarização da luz, as emissões de gases raros, tudo isso pode ser como uma linguagem primitiva ou avançada, registrando eventos e características do sistema de origem do Atlas. Cada partícula liberada não é apenas poeira, mas um fragmento de história interestelar, capaz de revelar padrões de formação estelar, composição planetária e talvez até indícios de processos biológicos ou químicos inéditos. E se considerarmos a hipótese de que Atlas não é apenas natural, mas talvez artificial, essas informações ganham ainda mais significado. Ele poderia ter sido projetado para carregar dados codificados, como um mensageiro silencioso atravessando o espaço, registrando e transmitindo conhecimento do universo distante. Em outras palavras, cada padrão, cada emissão e cada brilho podem ser como páginas de um livro interestelar, aguardando alguém capaz de decifrá-las. A ideia de um espelho do passado transforma nossa perspectiva. O Atlas deixa de ser apenas um objeto misterioso vagando pelo sistema solar e se torna uma ponte entre o que conhecemos e o que está além, um lembrete de que o universo é muito maior e mais complexo do que nossa imaginação permite. Ele nos obriga a pensar em escalas temporais e espaciais que desafiam nossa compreensão. Como é possível que algo tão distante tenha chegado até nós carregando sinais que talvez revelem a própria história do universo? E o mais fascinante é que cada nova observação adiciona camadas de mistério. Cada detalhe que os telescópios captam nos aproxima de entender quem ou o que lançou esse objeto, de onde ele veio e qual a mensagem que o universo, através do Atlas, pode estar nos enviando. O Atlas não é apenas um cometa. Ele é um relicário interestelar, um registro vivo que pode conter respostas sobre regiões do universo que jamais poderíamos explorar, mas que agora olham de volta para nós. A pergunta que ecoa é inevitável.
Se o Atlas realmente contém informações do passado de outros sistemas estelares, o que essas mensagens silenciosas podem nos ensinar sobre a vida, a matéria e a inteligência além da Terra? Cada descoberta, cada detalhe observado pelo James Webb ou pelo Hubble é uma página virada nesse livro estelar, aproximando-nos de entender não apenas o universo, mas também nosso próprio lugar nele. Depois de analisar cada detalhe do Atlas, suas anomalias, o brilho pulsante, a cauda que se comporta como propulsão controlada e as emissões incomuns que desafiam os modelos científicos, começamos a perceber que estamos diante de algo muito além de um simples cometa. As hipóteses se multiplicam. Um artefato construído por uma inteligência muito avançada, talvez milhões de anos à frente da nossa, ou um espelho do passado, carregando informações sobre regiões do universo que jamais poderíamos explorar. Cada partícula, cada padrão de luz, cada emissão de gás pode conter mensagens silenciosas, códigos escondidos ou até registros de eventos e estruturas de outros sistemas estelares. Ao conectar todos esses elementos, surge uma imagem ainda mais perturbadora e fascinante. O Atlas poderia ser uma ponte entre a humanidade e inteligências que transcendem nossa compreensão. Um lembrete de que o universo pode ter sido pensado, projetado ou observado por uma mente criadora ou civilização ancestral que deixou sinais e artefatos para que, um dia, alguém pudesse descobrir. Essa ideia nos leva a reflexões profundas. Se o Atlas contém informações do passado de outros sistemas, o que isso diz sobre a vida no universo? Se foi construído deliberadamente, o que revela sobre inteligências que existem há muito mais tempo que nós? E, acima de tudo, o que nos ensina sobre nosso próprio lugar na vastidão do espaço? Estamos diante de um objeto que não apenas atravessa o sistema solar, mas que também desafia nossa percepção de realidade, tecnologia e inteligência. O Atlas nos convida a olhar para o universo de outra forma, não como algo caótico ou aleatório, mas como algo possivelmente ordenado, estruturado e cheio de significado, mesmo nas partes mais remotas e silenciosas do espaço. E aqui está o ponto final, mas também o começo de uma nova jornada. Cada descoberta sobre o Atlas é um convite para repensar o que conhecemos sobre vida, tecnologia e existência. O universo, ou aqueles que talvez o observem, deixou pistas. E agora cabe a nós interpretar e seguir essas mensagens. Se você se sentiu impactado por essas descobertas e quer continuar explorando os mistérios do universo conosco, curta o vídeo, deixe seu comentário dizendo o que acha do Atlas e suas possíveis mensagens. E se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe dos próximos episódios. Porque quando o universo fala, mesmo em silêncio, quem observa com atenção pode começar a entender o que ele realmente quer nos contar.